Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar e o tema hoje é coqueluche, também conhecida como tosse comprida. Apesar de ter vacina para prevenir, algumas crianças acabam pegando a doença e o tratamento é longo. Nossas convidadas são a pediatra Flávia Oliveira e a Juliana Machado, mãe do Júlio, de 3 anos e 8 meses. O Júlio está ali com a vovó, a Sônia. E vó é vó, né? A Sônia está lá brincando com ele. No chão. No chão. Juliana, o Júlio pegou a coqueluche nos primeiros meses de vida? Sim, com Que 2 meses. Susto, hein? Sim, ele completou 2 meses, no dia seguinte ele já começou a apresentar alguns sintomas que eu achei que fosse um resfriado, um simples resfriado. Eu liguei para o pediatra falou para mim, olha, ele deve estar com resfriado, vai até a farmácia, compra um remedinho, um fitoterápico para a idade dele, e eu vi que os sintomas não foram passando. Uma semana depois, eu falei, eu tenho que levar ao médico. E ele tinha sido vacinado? Tinha sido vacinado na sexta e no sábado ele começou a apresentar os sintomas. Quais foram os sintomas que ele apresentou e que foram se agravando? Ele começou com uma tosse, mas uma tosse que, assim, quando dava o cair da noite, a tosse começava. E parecia uma coriza, sabe aquele olho meio caído de quando você está começando a ficar resfriado, mas ele não teve febre. Uhum. Doutora, explica pra gente o que é a coqueluche e quando ela atinge bebê assim, pequenininho, né? É muito grave? É muito grave. É o grupo de alto risco, são os menores aí de 6 meses. Ela é causada por uma bactéria, Bordetella pertussis, tá? E ela tem exatamente do jeito que ela falou, né? A primeira fase é a fase catarral, que a gente fala, que confunde muito com resfriado comum. É coriza, começa com uma tossezinha, pode ter febre, normalmente às vezes dura uma semana, fica nesse negócio, aí vai para a fase da tosse paroxística, que a gente fala, que é aquela tosse em guincho, uma tosse que a criança puxa o ar, ela faz uma pausa e é assim, em salvas a tosse. Então ela vem, tosse, 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 perde o ar, tosse, 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 perde o ar, e às vezes pode ficar até cianótica, roxinha, vomitar, e quanto menor a criança, menor a capacidade ela tem dessa tosse. Nossa, doutora, então qual é o tratamento? Precisa internar? Porque essa falta de ar, né, é preocupante. Em bebês pequenos, assim, é quase impossível não internar, tá? Mas em crianças maiores, adultos, às vezes você consegue acompanhar em casa, né? E aí o uso do antibiótico, tem que ser precoce, também é um quadro que às vezes se estende por 6 semanas. Então, assim, com 5 semanas começar o antibiótico, não é muito recomendado, né? Já está na fase de convalescência. Tem que ser precoce, e foi o que aconteceu com o bebê dela. Porque você disse que acabou levando ele para o médico com quanto? Deu 4 ou 5 dias depois dos sintomas? Foi uma semana depois, porque os sintomas começaram a piorar. A tosse foi ficando cada vez mais frequente. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu levei, e aí o primeiro diagnóstico, após os exames, ele fez raio-x, enfim, os exames clínicos, foi detectado como bronquiolite. Olha, bronquiolite, vamos tratar. Aí eu voltei para casa com várias receitas, com vários medicamentos para dar e dei. Aquela noite foi a pior noite. Ele não dormiu. Eu vi que eu falei, nossa, deu remédio, não fez efeito, pediu para eu fazer inalação e não resolveu. No dia seguinte eu voltei. Quando eu voltei, a hora que eu entrei no consultório do médico, ele tossiu. O médico falou, não precisa, é caso de internação, isso é coqueluche, porque é uma tosse característica. Sim. E aí ele ficou internado quanto tempo, Juliana? Aí a primeira internação foram 7 dias. Aí foi o período dele tomar o antibiótico, aí ele fazia fisioterapia 3 vezes ao dia. A fisioterapia respiratória. Nossa, a fisioterapia, gente, é tudo. Eu falo que para bronquiolite e para esses casos, você mobiliza o catarro, porque uma questão importante é que a criança, ela não tosse de maneira efetiva, que nem a gente, que escarra, tosse. Então, é aquela tosse que a gente fala obstrutiva. Então, a fisioterapia, ela acaba estimulando a criança a tossir corretamente, e ajuda bastante, né? E você falou a primeira vez porque ele teve que voltar para o hospital? Ele teve que voltar. Ele teve o que os médicos chamam de uma melhora, né? Então, ele teve uma alta causada por uma melhora e voltamos para casa. E aí, no primeiro dia dele, na volta em casa, ele teve crise de tosse e foi muito feia. Eu falei, volto ou não volto? Eu fiquei será que eu volto, não volto? Aí a minha irmã tem um amigo de infância dela que trabalha com gases hospitalares industriais. Ela foi até ele. Olha, meu sobrinho está com esse problema, esse quadro, e ele nos emprestou um oxigênio. E eu trouxe para casa. Então, quando ele começava a ter crise, eu fazia o oxigênio e ele voltava.
Só que no Natal, na noite de Natal, a gente passou uma noite de Natal com ele em claro. Com as crises, com cada essa vez dificuldade mais. Com essa dificuldade. 15 dias depois dele ter tido a alta. E aí ele foi internado Aí novamente? eu tive que ter internado. Quando nós chegamos lá, já era um quadro de pneumonia. Olha só. Porque quando você não trata, para virar uma pneumonia... E aí ele ficou internado quanto tempo? Mais 7 dias, e aí foi UTI. Aí ele teve que ficar na UTI. Exatamente. Foram dias terríveis. Nossa. Essa é a primeira vez que eu falo abertamente sobre esse assunto, que para mim sempre foi muito difícil. Fica um trauma mesmo, Muito. né? Não, eu preciso contar que eu tive coqueluche no começo do ano e essa questão respiratória é assim... desesperador. É desesperador. Parece que você vai morrer com falta de ar. E eu sei que eu não estou no grupo de risco, porque criança pequena é gravíssimo. É gravíssimo. Então eu imagino essas crianças enfrentando isso da falta de ar. Sim, mas é o adulto que acaba transmitindo para as crianças, né? Porque, na verdade, o esquema vacinal para coqueluche fecha com 4 anos, né? Imagina, ele está com 30, são muitos anos sem tomar um reforço, os anticorpos Mas aí caem. teria que tomar um reforço, doutora? Então, agora tem uma recomendação, né? Principalmente para as gestantes, entrou aí no calendário do SUS, e aí realmente é importante para passar esses anticorpos para o bebê, e aí ajudar a não acontecer isso que aconteceu com ele. E no meu caso eu não tomei, porque ainda não fazia parte do calendário, portanto não fui orientada pelo meu obstetra. Então nós vamos para o intervalo e o Momento Papo de Mãe volta já. Fique com a gente que tem muita informação ainda. O Momento Papo de Mãe está de volta. O assunto desta vez é coqueluche. Doutora, então vamos explicar para os pais direitinho qual o esquema vacinal da coqueluche para o bebê. Então, o bebê, o esquema vacinal são 5 doses, tá? Com 2 meses, 4 meses, 6 meses de vida, um reforço aos 15 meses, 15 a 18 e um reforço aos 4 a 6 anos. Então, são 5 doses, porque realmente é necessário essa lembrança para o sistema imunológico. Depois desses 4 anos, tem o reforço da dupla adulto, que não contempla o pertussis, que é a DT só. E aí, a cada 10 anos, que é a que a gente toma, né? Então, assim, esse esquema inicial, se tomar, por exemplo, só a dose dos 2 meses, ele está protegido? Não, não está. No caso do Júlio, ele tinha acabado de tomar, o sistema imunológico dele não dá tempo, demora de 20 a 15 dias para a vacina começar a virar, e isso também depende dos reforços. Então, no caso dele, o fato dele ter tomado a vacina realmente não iria protegê-lo. Né? Porque demora esse tempo para positivar, que fala. Para o sistema imunológico dar o booster, que a gente fala, e formar os anticorpos. E né? tudo isso é oferecido nos postos de saúde? Sim, isso aí é oferecido nos postos de saúde. A diferença para o particular é só uma questão da vacina, que uma é a celular, que o vírus está morto, né? E a outra tá vivo, mas assim, o pertussis está presente tanto no particular quanto no público. E você contou que você não tomou a vacina durante a gestação? Não. Nenhuma vacina você tomou? Não, tomei algumas orientadas pelo obstetra, mas a da coqueluche não. Porque Mas... ele nasceu em setembro. Em novembro do mesmo ano foi que o SUS passou a determinar que a coqueluche estivesse no calendário vacinal da gestante. Então, doutora, hoje as grávidas precisam tomar vacina contra a coqueluche. Sim, é fundamental não só a grávida, como o pai, no caso, funcionários, avós, todo mundo que está envolvido no cuidado daquele bebê, tomar a vacina. A gente chama vacina de rebanho isso, né? Você se protege e evita passar para as pessoas que estão à sua volta. E, doutora, quanto tempo normalmente demora o tratamento da coqueluche, né? Porque a gente sabe que até voltar a respiração ao normal, quanto tempo Normalmente o tratamento inicial de antibiótico é 7 a 10 dias. Né? No caso do Júlio, ele teve uma complicação, então provavelmente ele reinfectou, né, por outra bactéria e acabou até modificando o antibiótico, provavelmente por isso que ele foi para a UTI. Mas normalmente esse é o tempo de tratamento. E quanto tempo, então, desde os primeiros sintomas até o Júlio ficar bom, foram quantos dias aí? Foram, até ele ficar bom mesmo, uns 4 meses. Tudo isso? Tudo isso, é um tratamento bem longo. O médico disse pra gente na época que poderia durar 6 meses. A tosse poderia se estender, ela ia diminuindo ao longo do tempo. E com 3, 4 meses ele já não tinha mais os sintomas. Aí depois disso ele não teve problemas respiratórios por causa dessa coqueluche porque ele precoce? teve que iniciar um tratamento com pneumologista.
para prevenção. Exatamente. Foi a orientação. Quando ele, na segunda internação, quando ele recebeu alta, o médico já falou, olha, você tem que levá-lo no pneumologista. E aí ele passou a fazer um outro tratamento com bombinha de asma. Aí ele foi um outro processo, um tratamento que durou uns 8 meses. Agora é bom a gente ver o Júlio ótimo ali hoje com a vovó. Eles estão até combinando no figurino, que bonitinho. Não, porque a coqueluche em bebês é graves, doutora, por causa da possibilidade de sequelas, né? Sim. Conta pra gente, quais as sequelas que podem ocorrer? Então, tem algumas consequências que são raras, mas existem, porque a tosse é tão grande e é tão importante que a criança tem um aumento de pressão, até cerebral, tá? Então, você pode ter até sangramento de retina, tem, assim, várias complicações. As complicações mais comuns são essas pulmonares, porque é como se o pulmão, é a mesma questão da bronquiolite, você causa uma reação de sensibilidade pulmonar, então fica sensível, vai pegar um resfriadinho, já o pulmão já sente. Por isso que usou bombinha, né, de bronquite e tal, porque você acaba ficando chiando depois, ou tendo problemas respiratórios, e a bactéria já foi embora, mas a sequela fica pulmonar. Mas essa falta de ar, ela pode provocar uma anóxia cerebral, uma falta de oxigenação, que também provoca sequelas? Nos casos mais graves, sim, porque no caso dele, ela falou que ele ficou roxinho, então realmente é uma característica da coqueluche, né, dessa cianose. Né? Em adulto é menos comum. Agora, em criança, aquela questão pulmonar, imagina um bebê de 2 meses, gente, o pulmão é um fiozinho de cabelo. Nossa. Então, você imagina um catarrinho para ele, obstrui. Eu acho que esse é o maior medo das mães, não? É a criança parar de respirar, não é? Nossa, ele teve uma das crises, várias crises foram feias, mas teve uma especificamente que se eu fecho o olho eu consigo lembrar exatamente como foi. Ele teve a tosse, ele foi ficando roxo, a saturação foi diminuindo, ele ficava monitorando a saturação dele, foi para 44. Nossa. Quando tem que ter 80, né, doutora? O ideal é acima de 90, né? Mas assim, 80 foi a 44. Ele ficou roxo. E eu via que ele estava tentando voltar a respirar e não conseguia. Eu comecei a chorar. Eu entreguei ele para minha mãe, que estava comigo no hospital. A minha mãe pegou ele nos braços, tirou os tubos que ele estava e começou a correr com ele para o corredor. Nossa. Chamando uma enfermeira. Quando ele chegou no corredor, ele começou a chorar. Não, e aí eu dentro começou a chorar também. Eu imagino o desespero, porque quando eu tinha essas crises de falta de ar, que você acha que você não vai conseguir respirar, os médicos falavam, tenha calma. Mas como é que você vai falar isso para uma criança? Então, e quando ele chorou no corredor, eu escutei, e a minha mãe entrou, eu estava chorando. Nossa. E minha mãe falou, filha, calma, ele está bem. Ele já voltou. E a minha mãe não sabia se me acudia ou se acudia a ele. Então, assim, era uma sensação de impotência. Horrível. E quem pega uma vez, não pega mais, doutora? Pode pegar. Pode? Pode. Ai, Pode. Por isso que o fato de ter coqueluche, você não tira a responsabilidade de tomar vacina. Então, por exemplo, uma mãe que fala, já tive coqueluche, então eu tô grávida, eu não preciso tomar. Tem que tomar vacina. Tá ótimo, gente. Eu quero agradecer a doutora Flávia e a Juliana por terem vindo, ao Júlio e à vovó Sônia também, que ficaram ali brincando. Tchau, Júlio. Tchau para você. Você gostou? Ele está gostando de olhar as câmeras todas. Então, obrigada pelos esclarecimentos. E eu imagino o sufoco que você passou. É muito bom ver ele tão bem agora, né? Ótimo. A doutora quer deixar alguma rede social? Sim, no Instagram, @doutora.flaviapediatra, @medprimas. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Todos os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá, tem muita informação para você. Até a próxima. Até, tchau.